Visita, Pai amado, os hospitais, Pai amado, desse bairro, os hospitais, Pai amado, desse Brasil, Senhor. Visita, Pai amado, a cada alma que está ali, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, usa, Pai amado, e Pai querido, dos médicos, Pai amado, usa, Pai amado, os médicos, Senhor, Pai amado, para curar essas pessoas, Jesus. Ó Pai bendito, conforta, Pai amado, o coração dos familiares que perderam, Pai amado, Pai querido, Pai amado, os seus entes queridos por causa dessa doença. Ó Deus, conforta, Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, Pai amado, conforta, Jesus, a familiares, Pai amado, mães, conforta, Pai amado, os pais, Jesus, os filhos, Senhor. Ó Deus bendito eterno, Senhor Todo-Poderoso Deus, visita, Pai amado e Pai querido. Nós cremos, Pai amado, que logo logo isso vai acabar, Senhor. Nós cremos, Pai amado e Pai querido, Jesus, que se isso está acontecendo, Pai amado, é porque há um propósito, Pai amado e Pai querido, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, há um propósito, Pai amado e Pai querido, para todas as coisas, Pai amado. Ó Deus bendito eterno, nós cremos, Pai amado e Pai querido, Jesus, que o Senhor é poderoso, Pai amado, para nos tirar dessa situação. Nós cremos, Pai amado e Pai querido, Jesus, que o Senhor é o Pai amado e Pai querido, o dono da cura, Senhor, o dono, Pai amado, do milagre, Pai. Ó Deus bendito eterno, Senhor Todo-Poderoso Jesus, nós estaremos aqui orando, Senhor. Nós estaremos aqui, Pai amado, intercedendo por essas vidas, intercedendo, Pai amado, por esse bairro, por esse Brasil, Jesus. Pai amado e Pai querido, Senhor Deus, Espírito Santo de poder e de graça, que o Senhor venha, Pai amado e Pai querido, Jesus, tocar, Pai amado, no coração, Jesus, das pessoas, Senhor, para vir para o ensino, Pai amado. Ó Deus Todo-Poderoso, desperta, Pai amado, essa geração. Desperta, Pai amado e Pai querido, dessa geração, Jesus, que não quer aprender, Pai amado. Espírito Santo de Deus, nos desperta a cada dia, Pai amado. Ó Deus bendito eterno, desperta, Pai amado, esse povo. Levanta, Pai amado e Pai querido, uma geração, Senhor, que, Pai amado e Pai querido, venha levar a Tua palavra com sinceridade. Levanta, Pai amado, uma geração que venha levar a Tua palavra com temor, com ousadia, Senhor. Levanta, Pai amado, homens e mulheres, Pai amado, na nossa geração, Pai amado, que vão fazer a diferença, Senhor. Homens e mulheres de oração, Pai amado, jovens de oração, Senhor Todo-Poderoso Deus, levanta, Pai amado e Pai querido. Nós cremos, Pai amado e Pai querido, que nós vamos mudar essa situação, Pai amado. Nós cremos, Pai amado e Deus, que essa situação, Pai amado, vai mudar, Senhor. Ó Deus bendito eterno, Senhor Todo-Poderoso Deus, que o Senhor venha nos usar, Pai amado, como os Seus homens da Bíblia, como os Seus homens do passado, Pai amado. Venha nos usar, Pai amado, como o Senhor usou o apóstolo Paulo, Senhor, como o Senhor usou Pedro, como o Senhor usou Estevão, Pai amado. Ó Deus, como o Senhor usou os apóstolos, Pai amado e Pai querido. Senhor Todo-Poderoso, nos usa, Pai amado. Somos apenas instrumentos, somos apenas caco, Pai amado, em Tuas mãos. Senhor Todo-Poderoso Deus, Pai amado e Pai querido, como pode, Senhor, 12 apóstolos conseguiram fazer, Pai amado, que o mundo conhecesse a Tua palavra. 12 apóstolos, Pai amado, que colocaram o mundo, Pai amado, de cabeça para baixo, Senhor. Ó Deus bendito eterno, Senhor Todo-Poderoso, 12 pessoas, Pai amado, com as nossas mesmas falhas, Pai amado, com as nossas mesmas paixões, Senhor Todo-Poderoso, conseguiram, Pai amado e Pai querido, fazer que o mundo inteiro, Pai amado, conhecesse a Jesus, conhecesse, Pai amado, a palavra de Deus. Ó Pai bendito e Pai amado, Senhor Todo-Poderoso Deus, Pai amado, nos levanta, Senhor. Levanta-nos, Pai amado e Pai querido, para fazer a diferença, Jesus. Levanta, Pai amado, aqueles que estão mortos, Pai amado. Desperta, Pai amado, aqueles que estão mortos, Jesus, dentro da Tua casa. Ó Deus Todo-Poderoso, levanta, Senhor. Levanta-nos, Pai amado, Pai querido, hoje. Levanta-nos, Pai amado e Pai querido, a cada um, Senhor Todo-Poderoso, que está fraco, que está desanimado. Ó Deus bendito e eterno, Espírito Santo de poder e de graça, Senhor, fortalece, Pai amado, esse homem. Fortalece, Pai amado, essa mulher, Jesus. Pai amado e Pai querido, Senhor Todo-Poderoso, talvez esse homem, talvez essa mulher, Pai amado, eles desistiram, Pai amado e Pai querido, porque não aguentaram, Pai amado, a luta, porque não aguentaram a prova, Pai amado e Pai querido, Jesus, porque não aguentaram, Pai amado, o deserto, Senhor, a qual eles estavam passando, Senhor Todo-Poderoso. Pai amado, mas em Romanos, Pai amado, vai dizer, Pai amado, que as aflições desse mundo, Senhor, não estão comparadas, Pai amado, à glória que há de ser revelada a nós, Senhor. Pai amado e Pai querido, nós podemos passar por tudo, Pai amado, por luta, por prova,
Pai amado, dificuldade, por tempestade, Pai amado, pelo deserto, Senhor, mas nós temos a certeza, Pai amado e Pai querido, que isso nós não comparamos, Pai amado, com a glória, Pai amado, que há de ser revelada em nós, Pai amado e Pai querido, porque nós iremos para uma linda cidade, Senhor, Pai amado, nós voltaremos para a casa, Pai amado, e nessa casa, Pai amado, não haverá mais morte, nessa casa, Pai amado, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, Pai amado e Pai querido, não haverá, Pai amado, mais enterro, Senhor, mas haverá, Pai amado, comunhão, haverá, Pai amado, alegria, haverá, Pai amado, o Pai, Senhor Deus Poderoso, e juntos, Pai amado, com os anjos, Pai amado, nós, Pai amado e Pai querido, vamos cantar: santo, santo é o teu nome, Jesus Todo-Poderoso. Pai amado, nós vamos, Pai amado, estar, Pai amado e Pai querido, lá, te adorando, Senhor, e em espírito, Pai amado e Pai querido, vamos estar, Pai amado, contemplando, Pai amado, a tua glória, Senhor. Ó Deus bendito eterno, e nós te pedimos, Pai amado, tem misericórdia, Pai amado, dessas vidas que estão aí fora, Senhor, que a cada dia o Senhor venha dar uma oportunidade, Pai amado, de eles se arrependerem, Pai amado e Pai querido, Pai amado, do que eles estão fazendo, Pai amado, e que eles vão reconhecer que só o Senhor é Deus, que eles vão reconhecer, Pai amado e Pai querido Jesus, que só o Senhor é Deus, Senhor. Ó Espírito Santo de poder e de graça, mas se isso não acontecer, Pai, nós cremos na tua palavra, Jesus, que está escrito que todo joelho, Pai amado, ele dobrará, e toda língua, Pai amado, confessará que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, Deus da glória, glorificado e exaltado é o seu nome, Senhor. Pai Santo, Pai Eterno, manifeste o seu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Traga todos em paz, Senhor meu Deus. Aqueles, Senhor meu Pai querido, que estão acometidos de enfermidades, vai visitando, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo, Senhor meu Deus, desperta a tua igreja, Pai querido, Pai amado, para, Senhor meu Deus, estar a cada dia crescendo no conhecimento da tua palavra. Senhor meu Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos iniciar louvando os hinos da harpa. Glória a Deus. De para Camila louvar 2 hinos, e a Noemi louva o 3º. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvar o 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus, vamos iniciar louvando os hinos da harpa. Glória a Deus.
irei ao fim dar essa lição. Combati o combate de amor e coroa terei de justiça, e do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. 422. Glória a Deus, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter. O meu eterno vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, na qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Agradeço a oportunidade, as palmas não são. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar o 84 da harpa. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a
certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. E assim eu agradeço a oportunidade de estar com você. Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus, vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, amém, glória a Deus, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai bendito, Deus amado, Deus da glórias, neste momento, Pai querido, que estamos aqui reunidos no Seu nome, clamamos a Ti pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor, meu Pai querido, venha, Senhor, ó Pai querido e amado, manifestar o Seu poder em nosso meio, visitar a cada um de nós, renovando, Senhor, meu Deus amado, renovando, Senhor, meu Deus, o nosso espírito, Pai querido e amado, como diz a palavra do Senhor, Pai querido, ó Senhor, meu Deus, Jeremias, Lamentações, renova, Senhor, meu Deus, os nossos dias como dantes, Pai, precisamos de um renovo, precisamos, Senhor, meu Deus amado, da misericórdia do Senhor, Pai querido, porque sabemos, Pai amado, Senhor, meu Deus, vivemos tempos difíceis, ó Pai querido, e como esses tempos difíceis, Pai querido, vai se aproximando, Senhor, meu Deus amado, Senhor, meu Pai querido, diz a Tua palavra, porventura achará fé, quando o Filho do Homem voltar, Senhor, meu Deus, ó Pai querido, e o apóstolo Paulo, Senhor, meu Deus, nos ensina, Pai querido, ensina através de uma carta ao seu obreiro Timóteo, dizendo, Senhor, meu Deus amado, reaviva o dom que há em Ti, ó Pai querido, então precisamos desse renovo, renova, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, ó Pai amado, Deus da glórias, ó Espírito Santo, Deus, oh aleluia, oh, eu sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem, e os Seus ouvidos, glória a Deus, e os Seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel.
de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, adora o nome do Senhor, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto. Há uma pergunta para você: é Deus de perto e não de longe? Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Ei! Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia, creia, creia no Senhor. Ei! Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Ele está aqui nessa noite. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanece para sempre. Mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Ele é Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir sua palavra, Senhor. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso?
Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. Ele está aqui nesta noite, então adore a Jesus. Ele está aqui nesta noite, então glorifica o nome dEle. Oh, glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque Ele está vivo em nosso meio. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, e eu e você devemos somente permanecer e confiar no Senhor. Confia nele, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui em nosso meio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira miúda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ei, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira miúda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Escute, escute. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode adorar, você pode adorar ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas malhadas não produzam no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Você pode adorar a Ele, Ele está aqui essa noite. Ainda
que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu confio em ti. Glória a Jesus, amém, igreja, glória, aleluias. A mocidade já está com a oportunidade de adorar o nome santo do Senhor, oh, glória. Som. A mocidade manancial cumprimenta a igreja. Com a paz do Senhor. Pela tua graça eu estou aqui, mas por vezes eu pensei não vai dar. A minha vontade era com tudo parar e viver só pra mim mesmo e mais ninguém. Cheguei até pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim. Mas foi tão bom sentir tua graça, ó Deus, em mim. Que me fez perceber que vale a pena prosseguir. Eu reconheço que sem ti sou fraco e sem valor. Mas tua graça me fez livre mais que vencedor. Aleluia, Deus, oh glória. Cheguei até pensar, não vale a pena assim, pois não vejo resultado algum pra mim. Mas foi tão bom sentir tua graça, ó Deus, em mim, que me fez perceber que vale a pena prosseguir. Eu reconheço
Assim, eu de agradecer a oportunidade e as palmas ao Senhor. Amém. Aleluias. Glória a Deus. O ciclo de oração, os irmãos estão com a oportunidade, amém? Glória a Deus, de adorar o nome santo do Senhor. Depois o diácono Adails prepara a palavra de oferta, amém? O Círculo de Oração Dorcas cumprimenta a igreja. Paz do Senhor. Amém. Eu tenho visto e ouvido o que tu tem dito todo dia, que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia, que não sabes mais o que fazer, que já teve vontade de morrer, pra ver se elimina de uma vez toda essa dor. Eu já te disse como é que vencerás todo esse deserto. Não é desistindo, nem parando no caminho, não é retrocesso. Pois o meu futuro pra você nem imagina o que vai ser. Eu te garanto que vou fazer é de espantar. Se você esqueceu do que te falei, da estratégia que te passei, abre bem seus ouvidos, pois novamente eu vou te falar. Senta que eu cuido da tua casa, senta que eu cuido da tua vida, senta que eu cuido do teu lar, senta que eu salvo teu marido, senta que eu tiro do perigo, vai cantando, vai louvando o meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou o que esteja passando. Pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enaltece o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho. Tens a mim como proteção por este caminho. És meu ungido, meu escolhido. Não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei, de novo eu vou falar, que por você eu faço até o sol parar. Já escrevi o teu final, tua trajetória, sou eu que estou escrevendo. Te alegra, pois o fim da tua história. Glória a Deus, aleluias. Enquanto você canta, o Senhor Ele cuida. Enquanto nós trabalhamos pro Senhor, Ele entra com providência naquilo que nós necessitamos. Amém. Canta que eu cuido da tua casa,
Canta que eu cuido da tua vida. Canta que eu cuido do teu lar e protejo os seus. Canta que eu salvo o teu marido. Canta que eu te livro do perigo. Canta, pois o teu louvor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando o meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande. Pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória. Enaltece o meu nome, faça a obra e não desista. E deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho. Tens a mim como proteção por este caminho. Não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei, de novo eu vou falar, que por você eu faço até o sol parar. Já escrevi o seu final, sua trajetória sou eu que estou escrevendo. Te alegra, pois no fim da tua história. Glória a Deus, se alegra, porque ainda nós não chegamos no fim, amém? E as palmas é pra Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Canta que eu cuido da tua casa. Glória a Deus. Amém. O diácono Adailson vai trazer a palavra de oferta. Depois a Gabi vai louvar o Senhor. Tá bom? Glória a Deus. Receba o servo de Deus com palmas para Jesus. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Eu estava ali conversando com o pastor Marcos, né? Porque é complicado. Porque assim, a gente sabe que, principalmente nesses dias, né? É complicado a gente ficar tocando no assunto que a igreja já está já mais do que calejado de saber, né? Que a obra necessita. E depende de mim e de você, né, irmãos? Então, assim, às vezes a gente fica tão repetitivo que aí, tipo, parece uma obrigação. Parece que a gente está, tipo, obrigando ou, tipo, colocando os irmãos contra a parede, né? Mas, assim, irmãos, nós somos conhecedores. E a palavra é bem clara. Então, assim, todos nós sabemos que dízimos e oferta é um dever do crente. É uma obrigação. Então, às vezes, nós temos falhas, né? Nós pecamos nessa parte. E eu ainda falei para o pastor Marcos, eu falei assim, vixe, eu peguei uma palavra aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então eu gostaria de ler aqui com amados, Gênesis, capítulo 22. A melhor oferta. Essa foi uma oferta, irmãos, que eu vou falar para você, eu mesmo não teria coragem, né? É só por Deus. Mas eu gostaria de ler aqui com os irmãos, né? Livro de Gênesis, capítulo 22, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, provou Deus a Abrão, dizendo, dai-me, Abrão, e este respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-lhe ali então um holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Então assim, né, irmãos? Abraão, ele deu o melhor para Deus. Eu não sei, irmãos, a sua situação, mas Deus sabe. Se o seu melhor é aquela moeda, dê a moeda, que Deus conhece o seu coração. Deus sabe da sinceridade de cada um.
eu creio que uma moeda não vai te fazer falta. E eu creio, irmão, também, que assim como Abraão foi abençoado, você também será, irmãos. Mas basta você ter fé. É uma moedinha? É uma moedinha. Às vezes a gente fala, mas Deus, uma moeda não vai, né, não vai ajudar, não vai pagar uma conta. Mas, irmãos, aí você coloca uma moedinha sua, uma moedinha minha, uma moedinha de outro, uma moedinha de outro. Chegar no final do mês, essa moedinha já se multiplicou e Deus já fez o milagre, porque quem faz o milagre é Deus. Agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, Gabi. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Som da glória, este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Oh. Eis-me aqui nas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Som da glória, este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser assim, tão racional. Espírito pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, oh, mora. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, morada permanente e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim. Oh. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça
morada em mim. Fazer morada em mim. Eu agradeço minha oportunidade, as palmas lá, você. Glória a Deus, aleluia. Faça morada em mim, amém. Pastor Lucilano, vamos orar pelo pastor Lucilano. Se coloque sobre os pés, igreja amada de Cristo. Glória a Deus. Hoje mais um ensinamento do livro de Sofonias. Oh glória, gosta forte, hein, irmão? Benção. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu servo, o teu ungido. Usa ele, Senhor meu Deus, poderosamente para falar aos nossos corações como o Senhor tem usado. Abra, Senhor, o nosso entendimento para compreender a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Seja o servo de Deus com palmas para Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Sem perda de tempo, abra as vossas Bíblias, profeta Sofonias, capítulo de número 2. Glória a Deus. Nós vamos meditar verso de número 4 ao verso de número 7 e depois do 8 ao 15. Louvado seja Deus. Capítulo 2, verso de número 4. Nós tivemos aí na semana passada, falamos do capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Versículo 4, quem achou, diga amém. Acompanhe a leitura. Pois Gaza será desamparada, e Ascalon assolada. Asdod ao meio-dia será esvaziada, e Ecrom desaigada. Ai dos que habitam no litoral, o povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem, com abrigos para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral será para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem, à tarde se assentarão na casa de Ascalon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e restaurará a sua sorte. Amém. Até aqui por enquanto, pode sentar-se, glorificar a Deus por essa palavra. Louvado seja Deus. Após uma advertência contra Judá, para que o povo buscasse ao Senhor, para que buscasse a justiça e a mansidão, o profeta agora ele lista o juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel, de Judá. Parece incoerente que Deus anuncie ou ameace julgar alguém e lhe mostre como vai castigar os seus inimigos. Mas é extremamente coerente para que o povo de Israel, precisamente Judá, preste atenção. Deus ameaça julgar os inimigos de Judá e mostra como vai fazer para castigar os seus inimigos. Judá precisa observar o juízo sobre as nações adversárias. Deus não vai castigar as nações adversárias para que Judá se sinta intocável, mas para que ele preste atenção que há juízo da parte de Deus, que há a manifestação do juízo de Deus sobre as nações inimigas. O texto nosso começa com um pois, que é uma conjunção adverbial. Pois que há um Deus que julga, pois que há um Deus que não tolera o pecado, e Judá precisa prestar atenção a isso, e nós precisamos também prestar atenção nisso. O juízo manifesto de Deus contra os ímpios, sobre os pecadores, a igreja precisa estar atenta também.
né? Deus precisa manifestar o juízo sobre as nações pecadoras e avisa a Judá como vai fazer, para que Judá preste atenção. Então aqui a partir do verso de número 4, a primeira inimiga, o primeiro inimigo de Israel, de Judá, aliás, aprovar o juízo de Deus, é a Filístia. Então 4 das suas maiores cidades são relacionadas aqui no verso de número 4. Primeiramente Gaza, Ascalon, Asdod e Ecrom. Faltou Gate, que era uma das principais cidades dos filisteus. Alguns presumem que Gate já havia sido destruída. É mais provável que ela tivesse sob o domínio ainda dos hebreus, sob a proteção ainda ou a submissão dos judeus. No tempo de Sofonias, Gate havia sido dominada pelos hebreus, obviamente por Uzias, e estava submetida, pagando imposto. Então provavelmente a cidade aqui não aparece. Para alguns termos aqui, amados, eles delineiam aqui os filisteus, né? São 4 cidades que serão destruídas aqui a partir do verso 4. Então os filisteus, eles eram velhos conhecidos de Israel, eram velhos conhecidos dos hebreus. Basta a gente ler a história de Sansão, como eles oprimiam o povo de Deus. E eles eram velhos inimigos de Israel, ficavam situados ao lado oeste, né, de Israel, ao lado oeste, ou seja, à beira do litoral, à beira do mar, ou à borda do mar, como algumas versões diz. E eram cidades que eram populosas, conhecidas, só que Deus aqui diz que elas seriam destruídas. O interessante é que sobre Asdod, no verso de número 4, há uma nota curiosa. Diz que elas são destruídas, ou que ela será destruída ao meio-dia. Os soldados costumavam guerrear nas horas frescas do dia até o meio-dia. Então depois do meio-dia, o sol a pino, era muito mais fácil a cidade cair, porque os soldados não lutavam, não guerreavam depois do meio-dia. Mas aqui essa expressão diz que ela será derrotada no meio-dia. No verso ainda de número 4, particularmente aqui, alguns termos aqui vai citar a Filístia, ou a terra dos filisteus. O versículo diz assim: ai dos que habitam no litoral, ou na banda do mar, na borda do mar. Em outras versões diz borda do mar, na minha diz litoral. E se refere aqui ao fato de os filisteus habitarem a costa do grande mar. Chama também eles de quereteus, povo dos quereteus, que é outro nome gentílico oferecido aos filisteus. Se relaciona, está relacionado em 1 Samuel capítulo 30, verso 14, quando Davi ele sai para guerrear contra os inimigos que deram em Ziclag, puseram fogo à cidade. Davi vai atrás deles e encontra um homem, e este homem diz que ele era do meio dos inimigos, que havia atacado a cidade dos filisteus, dos quereteus. Então no capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, verso 14, e Ezequiel capítulo 25, verso 16 também está referência a esses quereteus. E eles aqui eram, na verdade, os que vieram de Creta, que é chamada de Cafitó
em Amós, capítulo de número 9, verso de número 7. Eram os mesmos, somente nome diferente para os filisteus. Eles vieram junto com outros grupos por volta do ano 1200 a.C. e ali se instalaram na região da Filístia, né? Junto com outros grupos que vieram. Lá no capítulo de número 9 do livro de Amós você pode encontrar isso. Então eles vieram juntamente e habitaram ali na beira do mar, no litoral, na região oeste do país de Israel, em Judá. Outro nome para os filisteus, eles são chamados de filisteus, quer dizer imigrantes, só para você ter conhecimento. E a Filístia, né, que é também um nome próprio deles, que é usado no Antigo Testamento. A palavra hebraica é Peleshet, ou Peleshet, que vem de Palestina, e é também que chamado no verso 4 de Canaã, terra dos filisteus. Amém? Então os filisteus, a Filístia, dominava ali aquela região. No capítulo 13, verso 3 de Josué, eles dominavam a época, eram moradores de Canaã, terra que Deus deu a Josué. Então os filisteus habitavam lá e eram moradores de lá. Deus deixou os filisteus em Canaã, não os destruiu. Está lá no livro de Juízo, no capítulo 3. Deixou eles lá para provar a lealdade dos hebreus. Porém não houve essa lealdade. Deus deixou os filisteus como meio de testar a fidelidade de Israel, esperando que eles não se unissem, esperando que eles não tivessem contato com eles, que eles mantivessem a sua fidelidade a Deus. Porém não houve essa fidelidade. Na nossa vida, irmãos, depois da nossa conversão, Deus pode e permite até, às vezes, deixar vários amigos incrédulos, ex-namorado, namorada, né, ex-parceiro, para provar a nossa fidelidade a Deus, para provar a nossa lealdade a Deus. Então Deus permite muitas vezes para nos provar, como meio de teste. Deus permitiu que os filisteus ficassem na terra. Infelizmente não houve a lealdade esperada por Deus. Sansão se ligou a uma filisteia, casou com uma filisteia. E no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 26, Uzias dominou. Quando ele começa a reinar, prosperar, Uzias vai dominar os filisteus, vai submetê-los e cobrar imposto deles. Ezequias também dominou os filisteus. Mas na época de Neemias, isso está lá no capítulo 13 de Neemias, versos 23 e 24, a ligação era tão grande com os filisteus. Só para você ter uma ideia, Deus deixou que os filisteus ficassem em Canaã, não os tirou, não os destruiu completamente, para testar o povo. Na época de Neemias, os judeus, alguns casaram com mulheres filisteias, a ponto de os judeus não falarem a língua de Judá ou judaico, mas falavam meio asdodita. Está lá em Neemias capítulo 13, verso 23 e 24, o que Neemias repreendeu veementemente, até expulsou, os pagãos que já eram casados, acabou com o relacionamento, destruiu relacionamentos, mas pôs a ordem no meio do povo de Israel. Limpou aqueles que eram casados com mulheres filisteias, ou o contrário. Neemias obrigou a se separar. Então o negócio era sério. Deus permitiu isso, mas como meio de provar o povo de Israel. E apesar de Deus ter deixado eles como teste, o que não aconteceu, a fidelidade do povo hebreu, o fato é que eles eram pecadores, usurpadores,
desleais, idólatras, e seriam destruídos. Então, o primeiro inimigo aqui a provar o juízo de Deus é os filisteus, ou a Filístia. Amém? Parece isso um pouco até estranho para algumas pessoas, e surge uma pergunta aqui: como Deus pode usar alguém e depois destruir? Como Deus pode usar alguém ou uma nação para julgar, né? E depois destruir ou julgá-la? Foi o que Deus fez. E a Filístia não é o único caso. No livro de Isaías, capítulo de número 10, verso de número 5, Deus vai usar a Síria para castigar, para julgar o seu povo. Capítulo 10 de Isaías, verso 5, diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira. Deus vai usar a Síria para julgar o seu povo, mas ai da Síria, é uma nação pecaminosa e será julgada também. Deus usa, mas vai julgar também. No livro de Abacuque, capítulo 1, no verso 6, Deus vai usar os caldeus para julgar o seu povo, mas vai também julgar os caldeus. Deus vai usar, mas vai julgar também, vai punir também os caldeus, porque Deus, ele é soberano, usa quem quer, quando quer, como quer, e não deve nada a ninguém. Deus usa quem quer, como quer, quando quer, e não fica devendo nada, nem favor a ninguém por isso. Nação alguma ou pessoa alguma tem crédito diante de Deus por ter sido seu instrumento. Deus não deve favores a nação alguma ou a homem algum. Todos são pecadores, todos merecem a condenação, mas é a graça que estende a salvação sobre todos. Amém? É a sua soberania que leva a usar quem ele quer, usar homens e nações, mas nunca ele deve algo a ninguém. Nós é que lhe devemos, e se formos usados por ele, não nos envaideçamos, não nos orgulhemos disso. Nossa, como Deus me usou, como sou usado por Deus, eu sou um vaso nas mãos de Deus. Tome cuidado. Deus usa o que ele quer e você não tem crédito nenhum por isso diante dele. É a misericórdia de Deus. Não estou dizendo aqui, irmãos, que muitas pessoas, homens e mulheres que foram usados por Deus ao longo da história, não são salvos. Fruto do amor por Deus é o que faz com que as pessoas trabalhem para ele, leva as pessoas a agirem em favor da obra de Deus. É por amor. Mas Deus pode usar os perdidos e isso não mudar a situação dele de maneira nenhuma. Deus pode usar as pessoas e eles continuarem irreversíveis e incorrigíveis. Deus pode usar aquele que quer e as pessoas continuarem do mesmo jeito, não mudar a sua situação. Então Deus pode usar. E Deus usa aqui a Filístia, usa a Síria como meio de julgar o seu povo, mas serão também julgados, porque não se converteram, não mudaram os seus costumes, não observaram a lei de Deus, não seguiram os seus caminhos. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então Deus vai usar aqui a Síria, usa quem quer, mas ele infelizmente, eles serão julgados também. Deus usa quem ele quer, como quer, da maneira que quer. E se ele se vale de nós para alguma coisa, irmãos, é por graça, não é mérito nenhum da nossa parte. Deus usa como quer. Então ele se valeu dos filisteus, mas estes continuavam idólatras, seriam julgados, né? Que interessante também a gente observar isso. Seriam julgados. O simples fato de Deus usar, ou alguém ser usado por Deus como instrumento, não lhe garante segurança nenhuma.
não lhe garante segurança nenhuma. Não é porque a pessoa for usada ou a nação for usada que tem garantia diante do Senhor. Precisa andar na presença de Deus. Amém? Então Deus usa o que Ele quer, e é absolutamente por sua graça, porque quando Ele usa para um fim, para um propósito, e Ele faz como Ele quer. Em vários outros lugares aqui também, irmãos, das Escrituras, se afirma o juízo sobre a Filístia, ou sobre os filisteus. Em Jeremias 47, do versículo 1 ao versículo 5, há uma linguagem semelhante usada aqui por Sofonias, bem parecido, só que há uma expressão interessante, curiosa, no capítulo de número 47, do verso de 1 ao 5 de Jeremias, e diz que a calvície é vinda sobre Gaza. Está falando das cidades Filisteia, Gaza, Ecrom, Ascalon, Asdod, essas cidades. E uma curiosa expressão diz que a calvície é vinda sobre Gaza. Em outra tradução diz que Gaza raspará a cabeça. Isso aqui, a calvície era vista com reservas, e também até mesmo como símbolo de julgamento, símbolo do mal, de julgamento, provavelmente por causa da sua associação com a lepra. O livro de Jó diz que ele pega um caco para se rapar. Então, quando a lepra afetava alguém, atingia alguém, obviamente a lepra muitas vezes era sinal do pecado, e aí a pessoa raspava a cabeça. Então a lepra aqui, ou a calvície aqui, é comparada à lepra, ou seja, poeticamente ela representa aqui o juízo, a desgraça sobre a nação ou a cidade de Gaza. Jeremias vai dizer isso. Então a linguagem de Deus aqui no verso de número 4 contra os filisteus é severa, e no verso número 5 diz assim: sem que fiquem um habitante sequer, ou um homem sequer na cidade. Então o versículo 6 traduz aqui um quadro de desolação, de deserto. Deus está avisando para a cidade o que vai fazer, como vai fazer, e Ele faz. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, verso 26 ao 40, quando lemos sobre a evangelização do eunuco de Candace por Filipe, no verso de número 26 vai dizer, o anjo diz para Filipe, para ele ir para a região sul, aonde vai o caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ou seja, aquela cidade que outrora era populosa, grande, agora está deserta. Na época de Filipe, na época dos apóstolos, a cidade já havia sido destruída, estava deserta. Hoje, atualmente, existe ainda uma peleja, uma disputa entre os judeus, entre o povo de Israel e os palestinos, e a faixa de Gaza é um dos locais mais disputados, ali divide o povo. Então esse é um lugar ainda, obviamente que posteriormente o povo voltou para lá, habitou, mas Deus disse que ia fazer um deserto e fez. Amém? Então o juízo aqui, no verso de número 7, há um elemento diferente aqui no texto. O verso 7 diz que Judá sofreria juízo, que haveria juízo sobre Judá, mas haveria um retorno. No versículo 7 final diz assim: e os farei tornar do seu cativeiro, ou restaurará a sua sorte. Mesmo vindo juízo sobre Judá, haveria um retorno, haveria uma misericórdia de Deus para a vida deles. E que lição nós aprendemos aqui? Deus, Ele jamais, irmãos, desiste dos seus, não abandona para sempre.
O desgosto de Deus aqui com o seu povo não é para sempre. O desgosto de Deus aqui com o seu povo não vai durar eternamente. Então Deus, ele está dizendo assim: vai ter juízo, mas vai ter misericórdia. Vai ter juízo, mas vai ter escape para vocês. Ou seja, Deus, ele se compadece daqueles, obviamente, que se arrependem. Então Deus, ele jamais vai desprezar aqui o seu povo para sempre. Salmo de número 103, versículo 13, diz assim: assim o Senhor, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Então Deus, ele vai se compadecer do seu povo. Deus avisa que vai julgar, Deus avisa que vai mandar o juízo, castigar, mas Deus também dá a sua misericórdia para aquele que busca Ele. Então Deus não rejeita, Deus julga o pecado do seu povo, mas não os rejeita para sempre. Amém? Existe juízo, mas existe misericórdia também. Judá iria para o cativeiro por causa dos seus pecados, mas Deus iria trazê-los de volta um dia. E aqui há 3 lições que podemos tirar desse juízo anunciado sobre a Filístia. Primeiro, é que Deus julga os que se opõem ao seu povo. Amém? Primeira lição: Deus se opõe aos que... Deus julga os que se opõem ao seu povo. Isso aqui, irmãos, é uma garantia enorme para o seu povo, para a igreja cristã hoje. A igreja tem uma garantia do Senhor, principalmente aqueles que comprometeram sua vida com o Senhor. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Saulo persegue os cristãos, capítulo 8, capítulo 9. E aí a perseguição de Saulo contra os cristãos é vista pelo Senhor como sendo a perseguição a ele, a Jesus. Quando Jesus encontra Saulo, Jesus não diz assim: Saulo, os seguidores que me seguem, por que você está perseguindo eles? Esses homens são meus seguidores. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus tomou a perseguição contra o seu povo com ele mesmo. Zacarias capítulo 2, versículo 8 diz: ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Aquele que toca em vós, toca na menina do olho do Senhor, ou seja, na menina dos meus olhos. Então aquele que se levanta contra a igreja, aquele que se levanta contra o povo de Deus, precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. Ai daquele que toca na igreja, ai daquele que toca no povo de Deus. É um povo que tem dono, não é um povo que foi abandonado ao léu neste mundo. É um povo que Deus zela e guarda o seu povo. Então tome cuidado quando falar da igreja. Aquele que fala mal, aquele que gosta de difamar a igreja. Muitos cristãos que são cristãos nominais, Se fosse cristão nascido de novo, não falaria mal. Pelo contrário, choraria pela igreja, humilharia-se diante do Senhor por causa da igreja. Então, primeira lição é que Deus, ele se opõe àqueles, Deus julga, aliás, aqueles que se opõem ao seu povo. Segunda lição que nós tiramos desses versículos aqui, desse anúncio de juízo contra a Filístia, é a moralidade perfeita de Deus. Eu já falei isso aqui das outras vezes. É a moralidade perfeita de Deus. Em Sofonias capítulo 1, versículo 12, ela foi questionada. Que é a moralidade de Deus? O povo disse: o Senhor não faz bem e nem faz mal. Mas Deus deixa bem claro que Ele age, que Ele vai agir. Ele age conforme a sua vontade, e Ele julga no tempo que Ele se apraz. E Ele julga aqueles que Ele acha que são dignos de justiça. Então, a segunda lição é a moralidade perfeita de Deus. O Senhor, Ele não faz conchavo com ninguém. Ele não trata nos bastidores. Ele não fez conchavo nem pacto com os filisteus. Tinha um pacto com Israel. Foi misericordioso com Israel. Deus usou a Filisteia, os filisteus, aliás, ou a Filístia, Deus usou os filisteus
para provar Israel, a lealdade de Israel, mas Deus não estava devendo nada para ninguém, e Deus não deixa ninguém enganado, Ele não ludibria ninguém, Deus age, Ele não engana ninguém. Deus não enganou os filisteus, nem enganou ninguém, usou, mas ia julga os pecados do seu povo, mas vai julgar aqueles que são contra o seu povo também. Então Deus não é aquele que fica inquieto, ou aquele que está lá que não faz nada, apático com a situação. Não, Deus julga, porque a sua moralidade foi questionada. Deus não está vendo, Deus não faz nada. Aí Deus mostra que Ele faz, e deixa bem claro, para ajudar, que se Ele vai julgar os inimigos, Judá precisa prestar atenção no julgamento dos inimigos, e não se sentir intocável. Então Deus está dizendo que Ele julga, Ele usa quem Ele quer e julga. Ele tinha um pacto com Israel, não com os filisteus, porque continuaram idólatras e pervertidos, e se recusaram a se converter. Terceira lição é que existe juízo para o povo de Deus. E volto a dizer, 1 Pedro capítulo 4, verso 17: pois já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, o que será dos ímpios? Pedro diz. Então nós precisamos viver piedosamente. Deus julga, existe julgamento para o seu povo. E muitas vezes, irmão, nós nos alegramos quando ouvimos notícia de que os inimigos serão julgados, nossos inimigos serão julgados. Mas presta atenção, Deus não é nosso camaradinha, Deus não é o nosso irmão mais velho, que nos ajuda na briga contra os inimigos da rua de cima, não. Lembra daquela história de jovem? Deus não é o nosso irmão mais velho que se intromete, não. Deus é justo, Deus é imparcial, a sua justiça é geral, Ele julga a todos independentemente. Não é porque é o seu povo que Ele não vai julgar, pelo contrário, Ele julga o seu povo. Então, quando Deus julga, segundo o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 32, que fala sobre a ceia, Paulo diz assim: se somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Então lembre, Deus, Ele quer que você ande na sua presença. E se nós somos disciplinados, é para não sermos condenados. E na disciplina do Senhor, e vem sobre o seu povo de forma corretiva, contra os ímpios, contra os pecadores, é aniquilativa, ou seja, é para destruir de uma vez por toda. Para o povo de Deus não, é só corretivo, é para corrigir, para te colocar no caminho de volta, para te colocar na presença dEle. Então, quando Deus envia o juízo ou a disciplina, é para nos corrigir, não para nos aniquilar. O juízo contra o povo de Deus, ou para o seu povo, é corretivo. Amém? Então, Deus, Ele julga. Isaías capítulo número 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Só para a gente ler aqui. Diz assim: assim diz o alto, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei,
pois o espírito do homem se enfraqueceria perante a minha face, e o fôlego do homem que eu criei. Por causa da iníqua avareza me indignei, eu o castiguei e escondi a minha face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho do seu coração. Eu vi os seus caminhos, mas o sararei, eu o guiarei e lhe tornarei a dar consolo, criando louvores dos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Querido, nós lidamos com um Deus que é misericordioso, que se compadece, que se sensibiliza com o arrependimento das pessoas. Então, se Judá se arrepende, vai voltar do cativeiro. Tem o juízo, mas há a misericórdia do Senhor. Então Deus, Ele não corrige para destruir o seu povo. O juízo de Deus é corretivo, mas para o ímpio é aniquilativo. Amém? Verso de número 8, Sofonias capítulo de número 2, verso número 8. Aí a continuação do julgamento divino sobre outras nações. Versículo 8 diz assim: eu ouvi o escárnio de Moabe e das injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra a sua terra. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortiga, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando aniquilar todos os deuses da terra, as nações de todos os litorais, cada um na sua própria terra o adorarão. Então, no texto anterior aqui que a gente leu, o desgosto de Deus se foi anunciado aqui contra a Filístia, inimigo de Judá no oeste, no litoral. Agora, contra os inimigos do norte, a Assíria, contra os inimigos do sul, o Egito, e contra os inimigos do leste, Moabe e Amon. Será sobre essas nações. Ou seja, Judá está cercada de adversários, cercada de inimigos, leste, oeste, norte, sul, cercada por todos os lados. Isso é um quadro atual da igreja também, cercada de inimigo por todos os lados, mas sabedora de que há juízo de Deus para aqueles que são seus adversários. A igreja pode estar cercada por todos os lados, pode Satanás se levantar, o inferno se levantar, mas quem é o inimigo diante do poder de Deus? Quem é o adversário para resistir ao querer de Deus? A Bíblia diz: operando o Senhor, quem impedirá? Então a igreja precisa ter consciência disso, irmãos. Está cercada de adversários, de inimigo por todos os lados, mas há um Deus que contempla e julga os seus adversários. Então a igreja precisa ter essa consciência. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8 ao versículo 11, aqui se descreve o juízo sobre Moabe e Amon. São duas nações que descendem de Ló. Você pode ler a história de Ló e dessas duas nações, capítulo 19 de Gênesis, versículo 30 ao versículo 33, de onde veio essas duas nações, Moabe e Amon. E são duas nações que eram inimigas de Israel. Eles eram criminosos, e os crimes dos amonitas contra Judá eram graves. Quando se lê Amós 1, versículo 13,
vai dizer que eles fizeram um ataque a Gileade, no intuito de expandir o seu território. E lá naquele ataque contra Gileade, os amonitas, eles abriram o ventre das mulheres grávidas pela espada. Crime abominável diante do Senhor. Então isso era um dos crimes dos amonitas. Os moabitas também eram criminosos, cruéis contra o povo de Israel. No livro de Amós também, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, os moabitas eram tão cruéis que eles queimaram os ossos do rei de Ecrom até virar cal. Eles incineraram o rei de Ecrom. Isso foi uma afronta para Deus. Foi um pecado grave diante do Senhor. A Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé nesse texto, ela vai dizer que a incineração tornava a alma na outra vida infeliz, e era um pecado abominável. Isso não está na nossa Bíblia, no rodapé, na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém diz isso. E aí entra a questão da cremação, né? Porque eles incineraram o rei até virar cal os ossos. E aí alguém diz: pastor, pode ser cremado hoje o corpo? O crente pode cremar, pode fazer cremação. Há pecado, o que a Bíblia diz? Outro dia foi um rapaz lá em casa me perguntar sobre isso, se era pecado cremar. Eu falei: eu não sei você, mas eu prefiro ser comido pelos bichos. Pode deixar o corpo lá na terra, sepultura. Isso é o natural, né? Abraão comprou um campo de Macpela para abrir uma sepultura para a sua mulher. A Bíblia diz sobre isso, né? Claro que há pontos, muitos divergem. Uns acreditam que acelera o processo da decomposição, não dá tanto trabalho para a terra, né? Pode cremar, não tem problema nenhum. Só que na Bíblia Sagrada, a maioria dos servos de Deus foram sepultados, enterrados. Só alguns, Saul e Jonatas, foram cremados ou queimados. Depois de mortos, os filisteus, os inimigos deles, encontraram Saul, cortaram-lhe a cabeça, penduraram ele no muro, deixaram lá exposto, né? Um desrespeito com o morto, na verdade, alguns acreditam assim. E aí vieram os valentes de Israel, pegaram o corpo e queimaram. Queimaram e os ossos levaram para enterrar. Os ossos que foram mais difíceis de queimar, né? Levaram para enterrar. Agora, um castigo que veio sobre o homem chamado Acã, capítulo 7 de Josué, ele foi queimado como castigo pelo pecado, para eliminar o mal de Israel. Aí já foi uma questão de juízo de Deus. Mas teve outros homens que foram cremados, dentro da Bíblia Sagrada. Mas aí a história da cremação, cada um entende como quiser, né? Eu tenho o meu ponto de vista. Eu prefiro ser comido pelos vermes. Pode deixar lá na sepultura, que eu vou ressuscitar mesmo. E pode colocar lá na lápide lá: eis aqui um pecador perdoado, salvo em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que eu vou ressuscitar com Jesus, amados. Então, esses homens, os moabitas, eram criminosos cruéis, e os amonitas também. Então, depois você lê isso lá em Amós capítulo 1, capítulo 2, você vai ver. Eles incineraram o rei até virar cal os ossos. Aquilo foi abominável diante de Deus. Claro que o pecado deles aqui, boa parte, não era só isso, mas era também o culto a Baal, que era visto por Deus como inadmissível. Amém? Então, Moabe e Amon eram povos idólatras que cultuavam a Baal, uma religião falsa, adorando um Deus que não existe, não pode dar frutos bons, né? Não pode dar frutos bons, porque a idolatria é, infelizmente, um desastre. É um desastre. E Deus tem isso como abominável, que aborrece a Ele. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, né? Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que se curvam diante de mais, daqueles que se prostram diante de mais.
mas farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam ou que temem o nome do Senhor. A idolatria é um desastre. Isso aqui existe uma missão para a igreja, a evangelização mundial, revelar, anunciar o único Deus verdadeiro, porque só há um. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o castigo é descrito aqui para essas duas nações como torná-las como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Capítulo 19 de Gênesis mostra o que aconteceu a essas duas cidades. É uma figura da destruição total, inapelável, um exemplo de condenação eterna, ou profeticamente o castigo daqueles que sofrerão. Então Deus diz aqui que elas serão como Sodoma e como Gomorra, ou seja, elas serão também aqui uma figura de campo de urtiga, poços de sal, ou seja, imprestáveis. Urtiga, irmãos, é uma planta venenosa, e poços salgados não mata a sede de ninguém. Deus vai castigar de tal forma que eles vão se tornar imprestáveis. Deus vê o escárnio, o ultraje e não perdoa. O escárnio e o ultraje, as injúrias são punidas por Deus. Infelizmente há pecadores sarcásticos, zombando de Deus, desprezando as leis de Deus, as leis dos homens, vivendo como se nunca fossem alcançados. Desprezam a Deus, zombam, escarnecem de tudo que é santo, debocham de tudo que é santo, Isso a gente precisa ver, e ver aí muitas vezes na televisão, na internet, pessoas debochando, escarnecendo do nome sagrado, da pessoa sagrada, da Trindade Santa, escarnecendo, debochando, seja em peças teatrais, seja em peças ou filmes de televisão, escarnecendo daquilo que é santo. Mas Deus, Ele não deixa sem castigo o deboche, o escárnio, a injúria. Deus julgará a todos. E o tempo é chegado, amados. Deus vai agir contra essas pessoas. Infelizmente, tem muitos aí que abusam da bondade e da misericórdia de Deus. Jesus virá um dia para julgar todos, Está escrito na Bíblia Sagrada. Deus os julgará a todos eles. Deus diz que viu o escárnio, as palavras injuriosas. Esta mensagem aqui, atravessa os livros proféticos. Deus vai julgar no tempo que Ele achar oportuno. Não só os adversários, mas aqueles que se tornam indiferentes a Deus. No versículo 12, glória a Deus. Versículo 12, a palavra é dirigida agora ao Egito. Também vós, ó etíopes, povo que havia dominado o Egito pouco antes da época de Sofonia, o Egito estava sob o domínio dos etíopes. E os etíopes, irmãos, eram numerosos, eram um inimigo duro, e eles possuíam um exército de quase 1 milhão de homens. Isso você vai ler 2 Crônicas, capítulo de número 14, versículo 9, quando os inimigos vieram contra o rei Asa. No versículo 9 de 2 Crônicas 14, versículo 9, diz que Zerá, o etíope, subiu contra Asa com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Um número, irmãos, impressionante até para os dias de hoje. E aí Asa se prostra diante de Deus e diz: Senhor, quem pode resistir a essa grande multidão? Mas não existe exército numeroso
diante do nosso Deus. Não importa o tamanho do número do exército, para Deus não significa nada. Não existe exército imbatível diante do Senhor. Pode se levantar o exército, não suportará diante do Senhor. Então esses etíopes aqui eram um povo numeroso. O castigo deles é rápido aqui, né? Só um versículo só fala deles. Mas é claro que, obviamente que isso aqui talvez fosse no futuro, mas Deus já estava dizendo aqui para eles. Então, capítulo de número 14 de 2 Crônicas, você vai ler isso aí, o exército que eles tinham. No verso de número 13 até o 15, o foco agora é a Assíria. Amém? A Síria. A Síria, irmãos, era o terror das pequenas nações. A Síria era cruel. Segundo historiadores e alguns comentaristas do livro de Jonas, quando Jonas se recusa a ir pregar na cidade de Nínive, alguns dizem que Jonas temia, porque sabia que eles eram um povo cruel e não merecia a misericórdia de Deus. Um povo que esfolava os homens vivos, pendurava em estacas, deixava ao ar livre, esfolava, abria o ventre dos homens, tirava as cabeças. Era um povo cruel, carrasco, e eles não tinham dó de ninguém. Jonas e Naum vão profetizar a queda de Nínive. Naum vai profetizar. Sofonias, ele está dizendo aqui, é quase a mesma linguagem de Naum. Você vai ver isso sobre o anúncio da queda de Nínive. Ele usa praticamente aqui a mesma linguagem. Então a Síria era um povo cruel, e aqui Deus anuncia a Nínive, que era a cidade maior da Síria, né? Que tinha mais ou menos 120 mil homens. A Síria foi o pior, mais cruel e mais amargo inimigo das nações do Oriente Antigo. Foi eles quem destruiu Israel, o reino do norte. Segundo Reis, capítulo 17, você lê a história sobre isso. E no versículo 15, mostra que o seu conceito a seu respeito, a própria Nínive se considerava como se fosse a única. Ela diz: eu sou e fora de mim não há outro. Eu sou e fora de mim não há outra. Ou seja, arrogância, auto-arrogância, auto-idolatria. Se considerava a única. A mesma expressão da Babilônia, capítulo de número 47, versículo de número 22 do livro de Isaías. A mesma expressão que a Babilônia usa: eu sou e fora de mim não há outra. A mesma palavra que Isaías usa para falar de Deus, capítulo 45, no verso 22 de Isaías. Deus diz: eu sou e fora de mim não há outro. Eu sou Deus e fora de mim não há outro. Então a mesma expressão aqui, Nínive usa para si mesma aqui, irmãos, uma arrogância completa, uma auto-idolatria. A mesma expressão, atitude de Satanás, a auto-adoração, porque ele só adora a si mesmo. Então a mesma expressão aqui, Deus está vendo, era uma arrogância, uma auto-idolatria. Capítulo de número, Isaías eu falei 47, versículo 8, tá? E depois 45, versículo 22. Ele diz assim: eu sou e não há outro fora de mim. E Deus disse: eu sou Deus e não há outro. Só Deus é autossuficiente. Só Deus é Senhor, e Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele não aceita que alguém tome o seu lugar. Nínive nos faz recordar aqui, amados, algumas das nações orgulhosas da nossa história passada e da história presente. Amém? Que infelizmente elas se impõem pela força, invadindo outras e estabelecendo sua cultura, e muitas vezes uma cultura doentia. Um exemplo disso é os Estados Unidos da América. Eles se consideram o salvador do mundo, os defensores do universo. Assistam os desenhos animados deles,
Assistam os filmes de Hollywood, seus super-heróis. Todos os filmes deles são, basicamente, eles são os defensores do mundo, os guardiões do universo, são os salvadores da humanidade. Só que eles debocham das outras nações. Vocês já assistiram alguns desenhos animados? Quando fala dos mexicanos, sempre retratado como ratinhos, chapelões, sentado debaixo de uma árvore, todo despreocupado, preguiçoso, insolente. Já viram que eles fazem assim? É o deboche, é o escárnio. Depreciam a cultura dos outros. O Brasil, irmãos, lá fora é visto como um destruidor ecológico, um aterrorador da atmosfera mundial. A revista Veja, de uma edição bem antiga, 1273, o número da edição, bem antiga mesmo, há alguns anos atrás, ela disse que os Estados Unidos lança na atmosfera 4.869 toneladas de carbono, vindo dos seus carros e das suas indústrias. E o Brasil, apenas 206 mil toneladas. E nós somos vistos lá fora como os inimigos da ecologia, destruidores do ambiente. E somos julgados pelos que mais são os poluidores do mundo. Não é isso que os Estados Unidos faz contra o Brasil? Diz que o Brasil é culpado pela desgraça do mundo, quando eles são os maiores poluidores. Isso é manipulação dos meios de comunicação, que são manipulados por grupos econômicos que buscam somente ali ajustar os seus negócios, dominar os outros através da imposição econômica, da restrição de mercadorias, dos impostos. Não entregam, não vendem, não compram. Isso é uma forma de manipular, igual as outras nações, só que uma coisa mais civilizada, né? As outras se impunham pelo poder, a força dominava. Hoje não, é pelo poder econômico, domina as nações. Mas há um recado para os grandes. No livro de Daniel, capítulo de número 2, diz que é Deus que abate, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que põe reis, Deus tira reis, Ele faz como Ele quer. Ele conhece os tempos e as estações, Ele coloca reis, Ele tira reis, Ele abate o que Ele quer. Então não existe nação poderosa diante do Senhor, não existe nenhuma nação capaz de resistir à vontade de Deus. Alguns se consideram, são arrogantes, no seu poder econômico, mas Deus está vendo. Deus não tolera arrogância, Deus não tolera escárnio, injúria. Então tem muitas nações hoje que são exemplo disso, que dominam os outros pela imposição e querem impor a sua cultura, né? Hoje nós somos praticamente americanizados, né? Tudo que você vai comer é americanizado. Hot dog, hambúrguer, né? Essas coisas aí é tudo americano. E a gente já praticamente assimilou essa cultura. Pois é, agora é church, é Ebenezer Church, né? Tem outros nomes por aí. Tudo é church, né? Então já não é mais igreja. Então é bom lembrar aí que Deus, Ele abate as nações. Não existe poderoso diante do Senhor. Ninguém é nada, ninguém é coisa alguma quando Deus diz que chegou a hora do acerto de contas. Pode ser a nação mais poderosa, bélica, poderes, armamentos, tudo que ela tiver. Quando Deus diz que chegou a hora da punição, Deus chegou a hora do acerto de conta, ninguém é nada diante dele. Amém? Então a poderosa Nínive, para a gente concluir aqui, foi tornada em deserto. Animais ferozes e imundos, ou cerimonialmente imundos, passaram a habitar as suas ruínas. No versículo 15, há um cenário aqui, amados, melancólico e deprimente, como destino de uma grande nação que se considerava a única, a toda poderosa. Isso aqui foi triste para elas. Versículo 15 diz: todos que passar assobiarão e menearão a mão. Isso é uma atitude de zombaria, de desprezo. Não era essa a grande Nínive. Dizem que um historiador grego, Xenofonte, no ano 401,
passou antes de Cristo, tá? Passou o local onde existiu Nínive, e ele ficou sabendo que ali havia existido uma grande nação poderosa, e ele achou que ela foi destruída porque Zeus havia privado aquele povo do seu conhecimento. Zeus nem existe, então nem existe quanto aqueles que acreditam nele. Ou seja, Nínive, irmãos, ela perdeu o juízo quando se arrogou diante de Deus, dizendo que ela era a única poderosa. E assim também aqueles que acham que são alguma coisa diante do Senhor, que se consideram alguma coisa diante dele, não são nada. Deus diz a sua palavra: não passa de caco, verme entre os vermes. É duro, mas isso aqui é o sinal de Deus para aqueles que acham que são alguma coisa. Então, através do profeta aqui, há um anúncio para essas nações aqui. Então, assim terminou aí a história da nação que se julgava grande coisa, fracasso, destruição e vergonha. Versículo de número 15. Por isso, irmão, nada melhor do que reconhecer a grandeza, o poder, o domínio do eterno, do Senhor da glória, reconhecer e aceitar a sua vontade o quanto é tempo, se arrepender, se dobrar diante dele, não com uma genuflexão que fazem por aí. Sabe o que é genuflexão? Genuflexão? Alguém sabe o que é genuflexão? É aquele sinal de passar diante de uma catedral e... Esse é genuflexão, dobrar o joelho, assim, não é em reverência, mas tem que dobrar o joelho diante do Todo-Poderoso, diante do Senhor, em sinal de reverência e adoração a Ele. Todos aqueles que acham que são grandes diante de Deus, não são nada quando Ele diz que chegou a hora do acerto de conta. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa conceder graça e nos ajudar a entender a sua vontade. Amém? Capítulo 3 na semana que vem, querendo Deus, se tudo der certo, estaremos aqui, se o Senhor não voltar para nós, né? E aí estaremos aqui. Semana que vem vai ser mais maleável, tá bom? Mas esse fica o aviso aí, né, irmãos? Daqueles que zombam, que escarnecem, tocam naqueles que são de Deus. Deus julga sem piedade, mas para os seus, a misericórdia de Deus. Pastor Júnior, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nos colocamos em pé, amém. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, né, irmãos? Amém. Amanhã vai ter tarde da bênção. Glória a Deus, às 14h30. E depois à noite o CPO, pastor Marcos aí. Glória a Deus, os irmãos aí, tá bom? Amém. Vou chamar o pastor Marcos para orar aqui e dar bênção. Glória a Deus, amém. E fazer o té. Glória a Deus. Receberam a palavra aí, crente? Glória a Deus. Toma aqui de graça. Não tem mais. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Ó, quem for fazer o CPO é amanhã às 19h30, tá, pessoal? Não falta, tá? Procurem estarem presentes aí, tá bom? Com ou sem compromisso. De preferência com compromisso, né? Pelo menos aqueles que vão ser, que já têm a convicção de que vão ser consagrados aí, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite aqui na tua casa, meu Deus, aprendendo mais um pouco da tua palavra, que esta sã doutrina fique guardada em nossos corações. Pai amado, leva-nos para os nossos lares em paz e segurança, e que o complemento dessa semana, meu Pai, venha a ser de vitórias para teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Quem pode confirmar esta palavra? Diga! Amém! Deus abençoe a todos.